Oi, gente, tudo bem? Chegando aqui para hoje estrear o nosso quadro, que vai ficar por um bom tempo. A gente vai falar muito aqui sobre relacionamento, um programa entre a gente, conversas entre a gente. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Você que está chegando agora, nesse momento, aqui no Instagram, se você puder ajudar a divulgar essa live hoje de cunho muito importante. E eu conto com vocês. Eu vou estar com uma psicanalista, a Andrea. E ela é uma pessoa incrível que eu conheci, que tem um know-how maravilhoso. E eu já vou pedindo para vocês irem mandando muitos aviãozinhos aqui. Vamos mandar? Eu vou fazendo também porque é que eu falo, né, gente? Aquilo que a gente pede, a gente faz e faz mesmo, porque o exemplo, né? O exemplo, ele não só arrasta, mas a gente confia em pessoas que dão o exemplo. Ana Luísa maravilhosa está chegando aqui. Eu vou convidar todo mundo aí, convidando muitas pessoas mesmo, porque hoje o tema é extremamente pertinente. O tema hoje é muito importante. E por que eu escolhi trazer esse tema, né? Primeira coisa, porque tem muitas pessoas que estão me mandando mensagem no inbox, quando eu abro a caixinha, falando de problemas hoje de relacionamento, né? Relacionamento primeiro consigo mesmo. Aí Rafael tá aqui também, o Sidney também chegando, o Bebel também. E as nossas dores, né? As nossas limitações só a gente sabe. Então a gente não tá aqui pra julgar nada, nem ninguém, mas nós estamos aqui para ser luz, tá? O conteúdo desse Instagram, as lives desse Instagram é para trazer luz, para trazer verdade, para trazer conhecimento. Conhecimento liberta, né? Eu sou prova viva disso, de toda a minha trajetória, o quanto que o meu autoconhecer não tem me libertado de muitas prisões, de muitas cadeias, de muitos padrões. Então é isso que eu quero trazer para você hoje. A Jordana, ela é uma treinadora assim de pessoas de propósito. A Jordana, ela é uma treinadora de águias, de pessoas que querem se transformar, passar de sonhadores apenas, que sonhar é muito bom, mas precisa realizar para realizadores. Mas acima de tudo, a minha grande missão é ser luz, é ser uma comunicadora, é trazer assuntos importantíssimos para nossa sociedade. Para vocês que me acompanham aqui, é ser fiel e trazer grandes profissionais para falar de assuntos que são muito pertinentes. E relacionamentos abusivos, abuso psicológico, o que é relacionamento abusivo? Por que as pessoas estão sofrendo isso nessa época do Fica em Casa Mais, né? Como o texto que eu coloquei ontem no meu vídeo, o que tem acontecido? Então, se você conhece pessoas, compartilha essa live agora, vai mandando aviõezinhos. Eu vou estar trazendo aqui, gente, uma psicanalista que ela vai estar falando, uma profissional há mais de 15 anos trabalhando com pessoas, vendo situações para poder clarear, porque clareza é poder. Muitas vezes nós estamos em situações que nós não temos consciência que não é normal, que pode ser comum pelo que você está vivendo, mas que não é normal. O normal é termos relacionamentos saudáveis, o normal é termos pessoas à nossa volta que nos incentivam, que nos amam, que queiram nos ver brilhar, estejam do nosso lado e nem empurrando a gente atrás ou nem na nossa frente. O normal é isso, mas infelizmente hoje isso não está muito normal, né? Então tem pessoas que estão presas muitas vezes em relacionamentos e não simplesmente entre homens e mulheres ou homoafetivos, mas também com pais e filhos, chefes, amigos. Então é isso que a gente vai trabalhar aqui nessas terças-feiras, tá bom? Então anota aí, essas lives elas vão ficar gravadas. E é um tema muito sério, eu sei que eu tô mexendo em algo muito sério, mas que a minha missão, o meu propósito é trazer para vocês, é trazer essa luz, é poder estar trazendo pessoas que estejam aptas, dando clareza pra gente. E eu sou uma comunicadora, eu me vejo como uma ponte. Então, se há um problema, eu preciso trazer um grande profissional para falar com a gente. E é isso que eu estou fazendo essa noite, com ela que aceitou isso
que o tempo dela é super escasso, de tantas vidas que essa mulher salva. Mas, André, obrigada. Eu quero que você fale um pouquinho de você. Eu não falei, eu não fiz essa introdução, porque eu quero que você fale por você. E por que que a gente está fazendo esse quadro entre a gente? Porque é entre a gente, né? E eu vou falar para as pessoas agora. Eu sei que a minha audiência, o pessoal que está entrando, eu sei que vocês querem comentar. Mas o que que acontece? Eu conversei com a Andréia, tá? Eu vou tirar os comentários. Por quê? Porque tem muitas pessoas que vão se sentir, vão cair vendas dos olhos. Tem muitas pessoas aqui que passam por situações que nem acham que é estranho e vão entender que é. Que o normal não é o comum que está vivendo. Então, eu vou tirar os comentários, por quê? Para você ficar mais à vontade de ou mandar pergunta para a gente no ponto de interrogação que nós temos, ou você vai mandar um inbox. Para a Jordana, pode ser, porque eu vou encaminhar para a Andréia. Tudo que falamos aqui, gente, é extremamente sigiloso. Então, você não precisa ficar com receio, com medo, e peça ajuda. Eu só vou falar isso aqui agora. E, Andréia, quem é você? Seja muito bem-vinda, muito obrigada, gratidão eterna. Muito prazer estar aqui com essas pessoas, com todo mundo, com as pessoas que te seguem. Mais do que isso, Jordana, eu quero te agradecer por esse convite. Eu acho que é uma prestação de serviços a gente poder falar para as pessoas o que às vezes a gente não consegue perceber no dia a dia, pela vida que a gente tem. Então, a gente tem muitos assuntos aí ao longo dessa maratona de lives para conversar, todos pautados na saúde mental. Por quê? Porque eu sou psicanalista, sou doutora em psicanálise, eu já estou na área da saúde já há mais de 15 anos, inclusive trabalho numa operadora de saúde, e a ideia é essa, é poder trazer um pouco desse conhecimento. Eu tenho consultório aqui no Rio, em Niterói, tenho consultório em Ipanema e em Bom Sucesso. Eu atendo várias pessoas. Nesse momento a gente está atendendo online, né? Por conta da pandemia, para preservar as pessoas. E graças a Deus o consultório tem bombado. Eu estou podendo ajudar muitas pessoas e trazer uma luz aí a partir da psicanálise, da psicologia, para as pessoas que precisam, de repente, acordar e esclarecer algumas coisas. Eu sou de Belo Horizonte, já devem ter percebido aí meu sotaque, mas moro aqui em Niterói, no Rio, já há muitos anos, e é isso. Eu sou a Andréia Ladislau, eu sou essa pessoa que está aqui para poder ajudar. Muito obrigada pelo convite e espero poder realmente levar um pouco de informação e conteúdo para as pessoas que precisam de autoconhecimento. Exatamente. E você tem um know-how altíssimo, né, André? Quantos anos você trabalha nesse assunto, com esse tema? Há mais de 15 anos, acredito que uns 17 anos já tocando nesses pontos ligados à saúde mental. A Andréia faz parte também do Somos Empreendedoras, nós nos encontramos em Niterói, um grupo incrível de empreendedorismo que tem Thaís, Letícia, Elga, Keila, e eu fiquei muito à vontade em convidá-la por esse know-how e por entender o como que as pessoas estavam me perguntando e vindo até mim com esse assunto. André, vamos começar então nosso primeiro capítulo, sim, né? Vamos dizer assim. E só para as pessoas entenderem, vão ser várias terças-feiras falando do assunto para que você possa realmente entender o que é, saber se você conhece alguém que precisa de ajuda, como você vai fazer para ajudar, ou até se você está numa situação assim, ou se você não está. É uma live de informação realmente para você poder estar por dentro desse assunto. Andréia, como uma pessoa pode identificar que está em um relacionamento abusivo? Tá, vamos lá. Vamos colocar primeiro algumas coisas. Relacionar-se, relacionamento, isso não é uma tarefa fácil. Por quê?
Porque somos pessoas diferentes e que bom que somos diferentes. Cada um com sua bagagem de vida, cada um com sua história, cada um com seus medos, seus traumas, suas neuroses, suas vontades e desejos. E isso já é um grande senão para a gente, infelizmente, encontrar ao longo da nossa trajetória conflitos com o outro. Então, se relacionar não é fácil. Ninguém consegue ser equilibrado o tempo todo. E isso vai acabar implicando na sensatez. Quando a gente começa a se relacionar, qual é a maior tendência que a gente tem? A gente deposita muitas expectativas no outro. Em como o outro vai ser, em como vai ser essa relação. Depositamos muita confiança nas ações e nas atitudes da pessoa que está com a gente. Mas com o tempo, isso é no início, né, gente? Com o tempo, a gente começa a realmente perceber o outro. Por quê? Porque ninguém consegue fazer um personagem eternamente. Aquela velha história das personas, né? As máscaras caem. Então, com o tempo, a gente começa a ver um defeito aqui, um defeito ali. Fala, poxa, tem alguma coisa errada. E quando isso entra num processo de abuso? Gente, eu tô falando isso, mas assim, relacionamento é complicado, é sim. Por isso que a gente precisa ter autoconhecimento da gente, amor próprio, para a gente aprender a se relacionar, não invadir o espaço do outro, mas também não deixar que os nossos limites sejam feridos, tá? Então, no final das contas, é muito bom amar, é muito bom ter alguém, claro que é. Agora, quando você começa a perceber alguns sinais de abuso, lanterninha vermelha, fica atento, e aí começa a se armar, se organizar para pular fora de uma relação abusiva. Quando eu... Pode falar, Jordana. Mas aí que é a pergunta, né? Porque eu acredito, pelo menos eu acreditava antes, há um tempo atrás, que o abuso era, não, o cara bateu na mulher, a mulher bateu no cara, então é claro que tem abuso. Quais são os sinais hoje, Andréia? Porque eu sei que o abuso físico é o mais fácil de identificar, né? Mas existem os abusos que até dói mais, que são os psicológicos e emocionais. Quais são os sinais? Existem os abusos que a gente... São vários tipos de abusos, tá? Psicológicos. Existe que a gente chama, que na verdade a gente classifica como relacionamento abusivo. Então eu tenho o abuso emocional e psicológico, que é quando eu manipulo mentalmente o outro. É quando eu, ou seja, por xingamentos, ou manipulação mesmo de fazer com que o outro sinta medo, sinta pânico de perder aquela relação. Tudo isso é um tipo de manipulação. Então tem o abuso emocional e psicológico. A gente tem o abuso físico, que é esse que você falou, das agressões, né? Que é quando realmente parte para agressão, e é um tipo de abuso que vem crescendo muito. Hoje a gente tem estatisticamente uma média, Jordana, em torno de 10 mulheres, a gente tem de 3 a 4 que sofrem abuso. Mas vou falar uma coisa para você. Não é só a mulher que sofre abuso, não. Engana-se quem pensa que é só a mulher que sofre abuso. Infelizmente, tem muito homem que também sofre abuso psicológico das suas parceiras, tá? Que é a própria manipulação. Aí entra num contexto que eu sempre vou puxar pro meu lado para você falar aí, né? Porque assim, gente, imagina a Jordana, né, uma mulher realizada já, né, no trabalho dela e tudo mais. Como que ela vai entrar? E, gente, estou dando o meu exemplo aqui, mas não foi, né, o que eu passei, mas um exemplo de uma pessoa normal, né? E quando, assim, peraí, se eu tô com uma pessoa e essa pessoa começa a me xingar ou me bater, por que eu vou ficar? Eu vou sair fora. Acho que é aí que pra quem nunca viveu isso é inconcebível. Mas peraí, se a pessoa tá me chamando de feio, ou de feia, ou de... Como que eu fico? Não, eu tenho que sair fora. Vai acontecendo aos poucos? O que acontece, Andréia? Então, mas essa é a reação correta.
é o sair fora. Mas muitas vezes tem muita coisa envolvida ali. O próprio sentimento. Às vezes vocês já devem ter ouvido falar, inclusive, de algumas organizações que são as mulheres que amam demais, né? Que sofrem, o que mesmo sofrendo abuso, elas estão atrás daqueles homens, ou os próprios homens que amam demais e estão sempre ali com aquelas mulheres. Então, assim, querer sair nem sempre é o que ela consegue fazer, o que a pessoa que está sofrendo abuso vai conseguir fazer. Ou por medo de perder, ou por medo de ser agredido, se muitas vezes já está até sofrendo esse abuso físico. Tem os abusos, inclusive tem os abusos sexuais, Jordana, além dos abusos financeiros, abuso patrimonial e o abuso tecnológico. O financeiro é quando você, de alguma forma, você limita a pessoa dos próprios ganhos, limita ela do trabalho para que ela fique dependente de você. Isso também é um abuso. O abuso sexual é o forçar uma relação sexual, seja ela qual for, se não há consentimento, é um abuso sexual. Se não há permissão, isso é um abuso sexual. E a gente tem o abuso tecnológico, que aí já é você começar a prender a pessoa tecnologicamente, a expor a pessoa, a expor fotos, a expor nudes, né? Que às vezes um manda para o outro, você vai lá, brigou, vai lá e coloca nas redes sociais, enfim. Esses são os tipos de abuso. Sair é fácil? Nem sempre. O que falta? O que é importante para você dar conta de sair de uma relação dessa? Primeiro é você perceber os sinais e entender que ninguém merece viver infeliz. A gente não veio aqui para viver infeliz. A gente veio aqui para amar, para ser amado, para ter respeito, para você respeitar o outro, uma relação de harmonia. Ah, Andréia, mas não pode. Ah, uma relação perfeita. Não pode ter uma briga, não pode ter nada. Não, é claro que tem discordância, somos pessoas diferentes. Agora, não pode ter falta de respeito. Não pode ter abuso dos limites. É isso que não pode. E o que seria, hoje em dia, a falta de respeito num relacionamento para se caracterizar algo abusivo ou o excesso de limites? Dá alguns exemplos pra gente, Andréia, por favor. A falta de respeito é quando você não entende que o outro tem as suas individualidades. Nem tudo que eu quero, nem tudo que eu gosto é o que o meu parceiro ou a minha parceira vai querer, vai gostar, vai querer fazer, vai consentir. Então, acho que falta de respeito é quando você não respeita a individualidade do outro. E aí entra o ferir os limites. Eu vou até onde eu posso ir. Eu tenho os meus limites e você tem os seus. E eu tenho que entender quando você não tá bem. Nem sempre a gente tá bem. Não é todo dia que a gente tá bem. Tem dia que nós estamos, sim, maus. E eu costumo falar para os meus pacientes é o seguinte. Tá mal? Não tá bem? Chora. Coloca para fora. Fale. Nós precisamos aprender a externar esses sentimentos. Quanto mais a gente colocar para fora, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente verbalizar, mais você consegue. Isso aí é uma regrinha básica da psicanálise, que inclusive o pai da psicanálise, que é Freud, ele dizia que psicanálise é a cura pela palavra. Quando eu falo, eu objetifico o meu problema, fica mais fácil olhar para ele, identificar, colocar uma lupa e dessa maneira eu vou conseguir tratar. Porque ele saiu de mim, ele deixou de fazer parte. Então, primeiro é identificar se eu estou vivendo uma manipulação, se eu estou sendo chantageado, se eu estou sendo agredido, de que forma eu posso controlar isso e começar a me afastar. De novo, amor próprio. Empatia por si mesmo. As pessoas se enganam e acham que empatia é você só ter empatia pelo outro, é se colocar no lugar do outro. Não é só isso. Empatia também é ter empatia por si mesmo.
É cair na real, é ter um choque de realidade, de falar assim, caramba, eu preciso disso? Eu mereço isso? Começa a se fazer perguntas. Começa a se perguntar se estar numa relação assim é vantajoso para você ou é só vantajoso para o outro? É esse ponto que eu queria chegar, assim. Eu costumo falar muito nas minhas mentorias, né? E é claro que você é psicóloga e tudo mais, mas o que eu identifico é que a gente só vive aquilo que a gente tolera. Por que que isso mexe tanto com a saúde mental da pessoa? Porque muitas vezes eu vejo situações assim. Ah, ele me xinga, mas ele paga as minhas contas. Ah, ela briga comigo, mas ela me deixa viajar. Então, assim, é um jogo, parece, de perdas e ganhos, e a pessoa, ela enxerga muito mais os ganhos momentâneos do que uma felicidade completa. Isso pode acontecer também ou não? Pode. Na verdade, o tóxico, Jordana, ele é atraído por pessoas de baixa autoestima. Então, ele já se aproveita disso. Ele já percebe que aquela pessoa tem uma baixa autoestima, pesca, né? Fala o que ela quer ouvir, faz da forma que ela quer, que ela gosta, que ela se sente melhor, para ganhar espaço. E aí ele vai conseguindo manipular a mente daquela pessoa e manipular a pessoa como um todo. Então, o principal é exatamente isso, é eu perceber assim, qual o meu papel dentro dessa relação? Primeira pergunta que você tem que se fazer. Por quê? O tóxico, ele normalmente ele é um grande egoísta. Ele só pensa nele. Ele só pensa nele. O ganho é para ele. E muitas vezes ele não consegue perceber que existe uma insegurança aí. Porque quando eu sou muito egoísta, e aí a gente fala até na psicanálise, a gente fala do vampiro emocional. Eu sugo a sua energia, eu sugo a sua paz. Esses são os vampiros emocionais. Eu faço você acreditar que você vai ter um castelinho no céu comigo, que você vai viver uma vida maravilhosa, mas isso tudo é um mundo de Alice. Porque no final das contas, você tem muito mais perdas do que ganhos. Isso é o principal. Você vai ter muito mais perdas do que ganhos. Mas isso demora um tempo para o abusado ou abusada enxergar, ou muitas vezes nem enxerga. A família toda, os amigos todos estão enxergando e essa pessoa está lá dentro acreditando naquele ciclo ainda, naquela história. Depende de cada relação e depende de cada perfil, cada pessoa, tá? Tem gente que percebe, até porque todo mundo dá sinais. Todo mundo dá sinais. A gente tem que estar atento, mas todo mundo dá sinais. Foi o que eu falei das personas e das máscaras. As máscaras caem e a gente tem que estar atento a isso. Então as pessoas dão sinais, a gente tem que observar e entender. Peraí, calma, tem alguma coisa errada aqui, eu não quero fazer parte disso. Quando que eu consigo perceber? E muitas vezes tem gente, Jordana, tem pessoas que tá tão envolvido e essa relação de abuso, ela cria um ciclo vicioso que a pessoa até percebe, sofre, mas não tem coragem de sair daquela relação. Sabe o que faz? São relações que duram mais ou eu posso identificar uma situação de abuso, sei lá, com um mês de namoro ou 6 meses de relacionamento? Ou são relações a longo prazo que você consegue ver esse ciclo? Foi o que eu falei, depende. Depende do perfil desse agressor e depende do perfil de quem está sendo agredido e vítima dele, tá? Dele ou dela. Mas o que é mais importante a gente analisar é o seguinte. Como ele é muito tóxico, como esse agressor normalmente é tóxico, é um abuso constante que ele faz, extrapolando os limites da normalidade, o outro muitas vezes se sente acuado. A vítima se sente acuada. E aí ela acaba cedendo a muita coisa com uma ilusão. Ah, vai melhorar. Ah, não é bem assim.
começa a colocar vendas nos olhos e arrumar desculpas para esse agressor. Uma coisa importante, gente, que eu vou deixar uma dica, Jordana, é o seguinte. Normalmente, o agressor ou a agressora dentro de um relacionamento tóxico e abusivo, ele tende a afastar a vítima dos amigos, das pessoas. Por quê? Porque quem está de fora muitas vezes consegue perceber e pode ser para ele uma ameaça, ou para esse agressor uma ameaça. Por quê? Porque pode abrir os olhos dessa vítima. Pode ir colocando informação ali e fazer com que ela acorde. Então, o que eu faço, Andréia, nesse caso? Eu percebi que eu estou no meio de uma situação desesperadora. Os sinais, Jordana, que a gente percebe, quando que eu percebo que eu posso estar vivendo isso e isso está afetando a minha saúde mental? Normalmente, as vítimas de abusos, elas entram em processos de ansiedade generalizada, depressão que pode gerar até um pânico, fobia social, começa a não querer mais se relacionar, principalmente se esse agressor também é excessivo nos ciúmes. Então, ela começa a se afastar das pessoas por conta dos ciúmes do outro. Normalmente, são pessoas que começam a ter fisicamente alguns sintomas, como queda de cabelo, alterações de apetite, ou podem comer demais, que é descontar suas emoções na comida, ou podem simplesmente não conseguir mais comer. É quando eu travo aqui. Outra situação, alterações de humor. Eu posso ser uma pessoa muito calma, muito tranquila. Mas em meio a essa atmosfera que eu vivo, eu começo a me tornar agressiva, arredia, desconfiada. Começo a achar que ninguém presta, começo a achar que todo mundo vai me fazer mal. E aí não tem jeito. Isso pode me trazer outras consequências e transtornos mentais mais desagradáveis. Dentro desse contexto, essa vítima, né, ou esse homem vítima, ele pode querer se fechar como uma ostra e não conversar mais, assim, e nem me julgar que é o agressor que está fazendo isso. Mas não, eu gosto de ficar em silêncio, eu quero ficar quieto no meu canto. Isso pode acontecer? Pode até mesmo por vergonha. Porque às vezes a pessoa sabe, ela identificou lá que ela está vivendo uma relação abusiva e tem vergonha de expor. Tem vergonha de buscar ajuda, Jordana. É vergonhoso para a vítima, você acha? A experiência que você tem, assim, deve ser complicado mesmo, né? Você vê que aquela pessoa que você construiu um sonho, de repente você está... Sabe o que eu tenho percebido? O medo do julgamento do outro. Por quê? Vamos trazer isso para dentro das redes sociais, por exemplo. O que é a rede social? É uma grande vitrine. Então eu vou lá, eu coloco fotos lindas, maravilhosas, que eu tô muito bem, que o meu casamento é perfeito, que o meu namoro é perfeito, que a minha relação Rede social é isso, vitrine, né? Que no fundo... exatamente. Só que no fundo não é nada disso. Só que se eu for... É lógico que a gente também não tem que ficar expondo a nossa vida nas redes sociais. Cuidado, gente, porque a gente vê muita gente fazendo isso. Mas se eu for lá e coloco, me separei, não tô mais com a pessoa se sente acuada por medo de ser julgada. Ué, mas que relação linda, maravilhosa era aquela? Então, muitas vezes... essa vítima, ela se fecha numa ostra por medo de ser atacada, por medo do julgamento, por medo até de perder mesmo essa relação. Foi o que eu falei. Se engana que que aquela pessoa vai mudar, que aquilo é uma fase, que daqui a pouco ela vai se transformar num príncipe ou na princesa e que vai ficar tudo bem. Não é assim, nem sempre é assim. O que eu oriento para essas duas pessoas? Agressor e a vítima. A vítima identificou, busca tirar dentro de você seu amor próprio.
Diga para você mesmo que você não merece sofrer. Uma coisa que falta em muitos relacionamentos, Jordana, é comunicação. Às vezes, pequenas coisas que você pode sentar, discutir com o outro, falar para o outro que você não está se sentindo bem com aquela atitude dele, com aquela postura dele. E aí eu não falo. O que que eu faço? Eu vou acumulando, eu vou acumulando, eu vou acumulando, até a hora que isso explode. Mas se você não tiver amor próprio e o outro for mais manipulador, né, e até abusador mesmo, como a gente está falando aqui, ele vai te dominar. E não vai adiantar nada. Você vai viver nessa relação. Você não vai conseguir sair. É a história do ciclo vicioso que eu falei. Vai fazendo um looping, você continua ali, continua dando desculpas, continua sofrendo e continua ficando mal. Gente, para quem está chegando agora, estamos no primeiro capítulo aqui da nossa série Entre a Gente, sobre relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, ciclos tóxicos, não apenas de relacionamentos amorosos, como de familiares, amigos, trabalho. A gente vai falar muita coisa aqui, são todas as terças-feiras. Eu e a Andréia, nós vamos estar aqui conversando com você, com a audiência. Então, compartilha essa live. Se você está achando que, né, que tem muita informação aqui, se você está gostando das informações, ajude a gente a compartilhar, porque fazer o bem faz bem. Então, nós estamos aqui para realmente trazer essa luz. Andréia, me fala uma coisa. A gente falando sobre... Você falou sobre características, né, das vítimas, que elas podem se fechar. Esse abusador, ou abusadora, pode ir muito sutilmente retirando essa pessoa de uma convivência mais próxima com os amigos, com as amigas e tudo mais. O abusador, ele é um psicopata? Ah, que boa pergunta, Jordana. Maravilhosa pergunta. Deixa eu até falar para você e para quem está nos assistindo. Eu sou referência do UOL, do site UOL, para assuntos de saúde mental e alguns outros meios aí de comunicação. Depois sigam lá meu Instagram, meu YouTube, tem muita coisa lá. E essa semana eu falei sobre psicopatas. Na verdade, eu escrevi um artigo sobre psicopatas, não foi nem por conta do abuso, não. Foi por conta desse caso desse garotinho Henry Borel, que foi vítima aí, né? Estão sendo acusados a mãe e o padrasto. E aí eu tracei o perfil psicológico dos dois. Tanto da mãe quanto do padrasto do garotinho, infelizmente, vítima de falta de amor. E aí, o que é o psicopata? Eu falei isso no artigo. O psicopata, na verdade, ele é uma pessoa desprovida de sentimentos. Fria. Normalmente o psicopata é frio. Ele não sente nada. Nada, 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 nada. O abusador é um psicopata? Quem abusa, quem está num relacionamento abusivo é um psicopata? Depende, porque a psicopatia, ela tem vários níveis. Do leve para o moderado até o mais grave. Então, são vários níveis de psicopatia. E tem psicopata que chega a matar, tem psicopata que não mata. Mas uma coisa é comum nessas histórias todas, tanto com a psicopatia quanto com o relacionamento abusivo, que é a manipulação. Eles sabem manipular e eles entram na mente do outro. Eu vou usar uma frase que é forte, pesada, mas ela é real. Tem muito psicopata no meio de nós. Muitas vezes a gente não consegue perceber, sabe por quê? Eles são sedutores. Eles agradam. Então, num primeiro momento, eles te trazem para aquele mundo deles, para o universo. E depois é que as coisas vão acontecendo. Mas tudo de forma fria, calculada, estratégica. Por quê? Porque eles não têm sentimentos. Nenhum. E é uma manipulação constante. Quando você tem essa tendência
a ser vítima de um psicopata ou de um abusador, infelizmente, se você não tiver muita força de vontade, não realmente perceber e puxar de dentro de si um amor próprio, uma empatia para você mesmo e buscar ajuda de um profissional de saúde mental, psicólogo, psicanalista, em alguns casos mais graves, até um psiquiatra, né? Porque muitas vezes tem que entrar com medicação para você controlar a sua depressão, sua ansiedade, causadas por essa relação, por esse abuso. E aí, Jordana, eu queria falar uma coisa, eu falo muito, mas deixa eu falar uma coisa para você em relação a quando eu visto uma máscara e começo a agir igual o meu parceiro ou a minha parceira. Isso também acontece. A vítima se torna abusador também? Sim. Sabe como? Porque começa a achar aquilo normal. Entendi. E se ela já tinha também uma tendência, é lógico que pode usar abusos de outras formas, mas se já tinha uma tendência a isso, vai fazer também. Vai encontrar outras pessoas para serem manipuladas. Mas como assim? Dentro de um relacionamento procura outras pessoas? Pode sim, pode ser. E aí eu não tô falando de relacionamentos, vai buscar uma outra pessoa em relacionamento afetivo, não, tá? Ah, tá. Pode ser em relacionamento afetivo, mas pode ser em amizades. Existem amizades tóxicas. E muitas. Que são as amizades que fazem, muitas vezes, o outro se sentir infeliz mesmo. Ou a inveja, ou porque o outro tem muita inveja de você, ou porque copia tudo que você faz, ou porque critica tudo que você faz, te diminuindo, que é também o que acontece muitas vezes em relacionamentos abusivos. Eu vou diminuir o outro para que ele se sinta impotente, incapaz, e dessa forma se torne cada vez mais dependente de mim. Isso é uma estratégia de manipulação. Então, aí eu quero que você fale, até vou pedir para as pessoas pegarem um caderninho agora, anotar no celular, que eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso, André. Quais os aspectos psicológicos que denunciam e comprovam um relacionamento? Se ele é saudável, se ele é abusivo. Tá. Primeiro lugar para que eu consiga me relacionar com o outro, eu não posso me anular. Se você começa a perceber, olha, tá ouvindo, Jornal? Tem um barulho aqui. Tá alto? Tá um pouquinho, mas a gente consegue te escutar. Tá. Se você começa a perceber que você está sendo, se anulando, fazendo só as vontades do outro, vivendo infeliz mesmo, então assim, poxa, eu não fiz o que eu queria, porque se eu fizer, o outro vai ficar chateado, eu tenho que somente agradar a ele. Esse é o principal indício, é quando você deixa de ser você mesmo. É o primeiro. Segunda coisa, a maior parte do tempo desse relacionamento eu passo triste, infeliz, sem prazer. Meu prazer foi embora. Já é um outro ponto importantíssimo. Segundo ponto importante é quando você identifica nessa relação que você está se afastando das pessoas. Por medo de ser julgado, foi o que a gente falou. Por medo que o outro perceba que eu estou vivendo uma relação abusiva. Muitas vezes até quem sofre os abusos físicos se afasta por causa disso. Para que as outras pessoas não percebam seus hematomas, não percebam que você sofreu uma agressão. Então, esses são os principais aspectos que demonstram psicologicamente que alguma coisa está acontecendo. Levando para dentro da minha mente, aí vem a ansiedade, como eu falei, a depressão, muitas vezes o pânico, alteração de humor, quedas de cabelo, insônia, né? Que aí vem a preocupação excessiva, porque tá num ambiente desconfortável, numa situação desconfortável. Então, tudo isso reflete que alguma coisa tá errada. Foi o que eu falei. O controle financeiro, isso agrava tanto do homem quanto da mulher. O controle financeiro, olha, eu pago as contas da casa, eu te dou...
você pode, mas eu que sustento. Isso é um agravante também? Isso pode acontecer? Isso é um tipo de abuso. É o que a gente chama de abuso patrimonial, abuso financeiro, que é quando o outro impede você de conquistar seus espaços e assim ser reconhecido por isso. Recebendo dessa forma dinheiro, conseguindo ser livre para fazer suas escolhas, para comprar o que você quiser, para ter o que você quiser, falando aí mesmo financeiramente. Então, isso é uma grande agressão. E vou te dizer uma coisa, é a agressão menos percebida. O outro Eu já vi algumas situações de... Até mesmo lá no interior do Paraná, que eu lembro que meu pai e minha mãe falavam assim, a pessoa até incentivava o outro, mas não deixava o outro livre realmente. Então, com a boca, com algumas ações, essa pessoa incentivava o outro, não, vai lá, vai crescer, mas sempre acontecia algo para essa pessoa ser presa financeiramente. Isso é um abuso, então? Isso é um abuso e que muitas vezes essa pessoa faz assim também, diminui o outro com palavras como, ah, você não é capaz, não vai não, não faz isso não que você não vai dar conta. E aí limita e cerceia a liberdade do outro. Isso é um grande abuso, tá ligado às questões patrimoniais e financeiras, sim. E tem muita gente que está sofrendo com esse tipo de abuso e não se dá conta, Jordana. Não consegue identificar, né? Eu lembro que o papai e a mamãe falavam isso nesses dois casos específicos há anos já, mas que era visível para as pessoas de fora, mas a pessoa de dentro não conseguia ver. Então eu falei, nossa, olha só que interessante, desde aquela época, né? E deve ser comum agora na pandemia, porque na pandemia me parece que aumentou os casos, né? Pois é o que a gente tem visto na pandemia, até porque as pessoas estão mais juntas, né? A gente está fazendo isolamento social, quase todo mundo, espero que todo mundo, né? Para poder a gente conter essa doença. E aí, não tem jeito. Antes eu saía de manhã para ir trabalhar, né? Tô falando eu, mas assim, todo mundo. Saía de manhã para ir trabalhar, voltava à noite. Então, os nossos encontros e relações com o parceiro ou a parceira eram um pouco menores. A grande maioria das pessoas agora estão fazendo home office. Tá todo mundo dentro de casa. O que que acontece? Eu passo mais tempo com o outro. E aí fica muito mais visível as coisas ruins, as percepções negativas, que muitas vezes eu nem me dava conta daquilo, que a gente estava um pouco distante, então a gente não percebia. E aí fica mais evidente. Fica mais evidente, inclusive, porque a pessoa se sente, às vezes, até acuada, né? Ali presa, as agressões verbais, agressão, gente, abuso físico. Não é só de você bater no outro, não. Abuso físico e psicológico também é de você falar palavras que diminuam o outro, que agridam o outro emocionalmente, que coloquem o outro para baixo e que façam com que o outro se sinta a pior pessoa do mundo. Mas depois ela pediu perdão e falou o quanto que me ama, e ele também. Isso não é normal? Não. É normal quando você não se dá conta que você precisa sair dessa relação para ontem, né? Quer continuar sofrendo? Então, é normal se for assim. Senão, você tem que realmente sair correndo, ou então mostrar para o outro assim, olha só, eu tenho amor próprio, eu não quero isso, aprender a dizer não. As grandes vítimas dos abusos têm muita dificuldade em dizer não. Não conseguem dizer não. Não conseguem verbalizar. E aí, o que acontece? Como o outro, né, é muito manipulador e dominador, vai ganhando espaço e vai fazendo o que quer. Como que a gente, fora de relações assim, sabendo que identifica no nosso ciclo social, no nosso meio social, nossas amizades, que a gente pode ter vítimas disso, até para poder ajudar, André, ou não se ajuda? Então, nem sempre as pessoas dão sinais que estão vivendo esse abuso, camuflam por conta do que eu falei, por medo de ser julgado, por medo até do próprio agressor.
Então, a gente começa a perceber, primeiro, a agressão física muitas vezes é mais fácil você identificar. Mas e a agressão emocional? Percebeu que o outro está muito triste? Que o outro não consegue ver prazer em nada? Às vezes um colega de trabalho, enfim, não vê prazer em nada. Orienta ele a buscar ajuda profissional. Buscar um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra. Orienta As ele. vítimas de abuso, Ouça. Andréia, desculpa te interromper só, mas essas vítimas de abuso, elas aceitam de uma forma amigável, estão numa relação tóxica, abusiva ou não? Demora para elas procurarem ajuda? Depende. Como eu falei, depende de cada um. Tem pessoas que vão perceber rápido e se ela for uma pessoa empoderada, for uma pessoa empoderada, que eu falo psicologicamente, tá? For uma pessoa que não tem medo de enfrentar seus próprios desafios, que tem empatia por si mesmo, ela vai perceber rápido e vai conseguir sair da relação. Se não for porque, Jordana, como eu falei lá no início da nossa live, relacionamento é difícil. E por que é difícil? Porque cada um tem uma bagagem de vida, tem um histórico. Se essa pessoa já tem uma bagagem de vida, já tem um histórico de baixa autoestima, um histórico de ser dominada, ou quando criança, ou na adolescência, ou em outros relacionamentos, e ela veio carregando isso, ela vai continuar repetindo. Ela não vai dar conta de sair. Então, depende de cada um. Tem gente que vai conseguir sair, tem gente que vai ainda permanecer até, infelizmente, que aconteça às vezes, muitas vezes a gente vê aí nos noticiários tragédias. Né? Acaba chegando num ponto que o agressor consegue ser muito mais forte do que a sua vítima. E a vítima acreditava que existia amor, né? Exato. Você falou, a gente falou da pandemia, né? Que as pessoas estão mais em casa. E aí eu queria aproveitar, Jordana, falar para quem está ouvindo a gente. Na pandemia, exatamente no dia 4 de abril de 2020, eu criei um grupo que se chama Reflexões Positivas. É um grupo no WhatsApp. Por quê? Eu sou uma só. Eu não dou conta de atender todo mundo. Graças a Deus, inclusive, estou com uma agenda cheia. E aí, posso ajudar muitas pessoas. E aí eu pensei, caramba, queria poder ajudar mais gente, pessoas. Queria poder ultrapassar esses limites da ajuda. E aí, eu criei esse grupo no WhatsApp. A gente hoje já tem quase 300 pessoas lá, que é para exatamente levar todos os dias de manhã um grupo fechado. Não tem aquela coisa de bom dia, boa tarde, boa noite. Todo mundo falando, não é isso. Reflexões mesmo, né? Reflexões mesmo. Somente eu falo, eu coloco todos os dias de manhã uma reflexão, uma dica, uma informação. Outro dia eu falei sobre relacionamento abusivo, outro dia eu falei sobre hipocondria, o que é o hipocondríaco, como que ele sofre, o que faz para resolver. Falei sobre mitomaníaco, tem muita gente que mente, mas isso é uma doença, mentindo excessivamente. E aí eu coloco uma mensagem, uma por dia. No dia seguinte eu boto de novo, uma por dia. E como que as pessoas fazem para acessar, Andréia? Eu posso te mandar, direto aqui tem um link, eu vou te mandar o link para que você consiga colocar nas suas redes. E quem quiser é só entrar por esse link, serão muito bem-vindos. É um prazer poder receber as pessoas no grupo e poder falar e ajudar mais e mais pessoas. Inclusive, quem tiver aí algum tema que queira que eu fale, que queira que eu coloque algum assunto ligado à saúde mental ou à saúde física, pode me mandar mensagem que a gente vai... Eu prometo que eu respondo tudo e eu prometo que eu monto orientações e explicações para poder ajudar as pessoas. Eu acredito que essas lives, né, esse programa que a gente está fazendo aqui, todas as terças-feiras, você doando seu tempo, eu doando meu tempo, e a gente trazendo isso para as pessoas, vão quebrar muitos paradigmas, gente, porque
nós crescemos com crenças, nós somos vítimas de vítimas dos nossos pais. Eu acho que é até legal a gente trazer um dia, Andréia, esse tema de por que a criação, né? Por que o abusador se torna abusador? O que acontece? Sim. Qual que é essa criação? Por que a vítima entra nesses ciclos viciosos? Existe ciclos viciosos, sim, nesses relacionamentos. E por que a gente atrai pessoas assim para nossa vida? Eu acho que é bem legal a gente trazer isso também, porque entender o porquê, entende? E igual você falou da mitomania. Mitomania. Tem pessoas que simplesmente o que falar é falta de caráter, a pessoa tá mentindo, e a pessoa mente compulsivamente e é nítido que a pessoa mente. E aí, em vez da gente olhar para aquela pessoa simplesmente julgando e apontando o dedo, que é isso que a gente aprende na maioria das escolas de pequeno, não. A gente vai ver de uma maneira diferente e vai oferecer ajuda. É verdade. E a gente, infelizmente, tem muito mitomaníaco por aí que nem sabe que ele sofre com isso. E o quanto isso, no final das contas, é destruidor, porque destrói as relações. No final, é uma pessoa infeliz, é uma pessoa que está sempre construindo histórias. Deve ser cansativo demais, né? Exatamente. Viver de personagens, viver de histórias, viver dessas criações. No final das contas, no fundo, o que é que me faz mal? Tudo o que fere a minha liberdade e extrapola o meu limite. Incrível. Eu acho que essa frase ela é importantíssima. Feriu sua liberdade, extrapolou o seu limite, tem coisa errada, se afasta, porque isso não vai te ajudar em nada. Muito pelo contrário, vai afetar a sua saúde mental e pode trazer sérios transtornos para a sua vida. Incrível, Andréia. Bom, gente, eu vou pedir para vocês, quem estiver aqui, vou tirar uma foto para a gente colocar no nosso o IGTV, IGTV. E, poxa, obrigada. Eu vou abrir para as considerações finais. Deixa eu tirar essa foto aqui primeiro. Nossa primeira de muitas, se Deus quiser, que a gente vai estar ajudando as pessoas. E assim, gente, eu falo que eu estou me ajudando também, porque trazer esse tema, estar aqui 1 hora com essa mulher incrível, que tem essa bagagem toda, e poder estar compartilhando essas informações, nossa, só me faz crescer e só me faz querer cada dia mais estar conectado com grandes profissionais. André, considerações finais, então, o espaço é seu. Mais uma vez, muito obrigada, muita gratidão, e é com você. Então, de novo, obrigada, Jordana. Obrigada a todos que estão aqui acompanhando a gente. Sintam-se abraçados por mim. Gratidão por perderem aqui esse tempinho, né? Ganharem esse tempinho aqui, trazendo autoconhecimento para si. Então, muito obrigada. Quem quiser saber mais sobre outras informações, sobre outros temas, a gente vai trazer também nas lives. Mas pode ir lá nas minhas redes sociais. Meu Instagram é @ladislauandreia. Depois a Jordana vai colocar aí também. Sim. Vocês podem lá seguir, que vocês vão ter muitas informações a respeito de todos os temas ligados à saúde mental e à saúde emocional. A gente precisa se cuidar. Muitas vezes, Jordana, as pessoas só se preocupam com a saúde física. Mas a saúde mental ela é muito importante. Quando não vai bem aqui, todo o resto fica amarrado. Então, a gente precisa cuidar do nosso emocional, para que as nossas relações sejam mais saudáveis, para que a gente consiga ver o mundo com uma perspectiva mais positiva, né? Buscando alcançar os nossos propósitos. Eu vejo você falando muito de propósito, e é isso. Buscando alcançar os nossos propósitos, os nossos objetivos, e sendo pessoas realmente generosas com a gente mesmo. Eu preciso ser generoso comigo, empático comigo, para depois conseguir ser com o outro. Senão eu também posso me tornar um abusador. Às vezes até sem querer. Sim, poxa, obrigada. Gente, terça-feira da semana que vem tem mais aqui às 19 horas, o nosso compromisso com você. Eu espero que você faça esse compromisso também. Eu falo, a minha vida mudou completamente, está mudando
depois que eu comecei a cuidar daqui. Jordana, como que você conseguiu emagrecer 60 quilos? Como você conseguiu dar a volta por cima? Como que você conseguiu ser referência hoje nos Estados Unidos, no Brasil? Porque eu comecei a cuidar aqui e não paro, gente. Cada dia mais eu cuido mais. E ó, é tudo perfeito? Não, não é. Eu vou garantir para vocês. Quanto mais a gente cuida, mais a gente quer cuidar. Nós somos seres em constante evolução, então cada dia é algo diferente que acontece. Por isso que está escrito, né? Eu cito muita Bíblia aqui, Andréia, porque é o livro mais lido do mundo, né? Primeiro, sim, amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, se eu não me cuido, se eu não me respeito, se eu não coloco uma zona, peraí, até aqui você pode ir, até aqui eu posso ir, eu não vou conseguir transbordar e ajudar outras pessoas. Não existe, é cego guiando cego, gente. Então, primeiro, se amar, se cuidar, amor próprio, não é egoísmo. E o segundo é vigiar e orar, né? Porque vigiar o quê? Se olha, vê aquilo que você precisa mudar. Não é fraqueza pedir ajuda. Fraqueza é você chegar num ponto de você, da pessoa muitas vezes perder a vida por achar que tá vivendo uma história de amor e não tá. Verdade, verdade. Falou tudo, é isso. Assina embaixo, Jordana, é isso mesmo. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Eu faço isso com muito amor. Você não tem noção o quanto é importante para mim poder falar com as pessoas e quantas vidas, às vezes, a gente pode salvar e dar um toque, plantar uma sementinha para que as pessoas acordem que eu sou importante na minha vida. Eu preciso entender isso para que eu consiga ter relações melhores. Sim, exatamente. Bom, obrigada, gente. Sigam essa mulher incrível, extraordinária. Vão lá no link da bio dela. Também entra lá no meu link da bio. Pergunte se você se identificou, se você acha que você pode ajudar alguém, se você acha que você pode se ajudar. Manda uma mensagem inbox para a Andréia ou para mim. Não precisa ficar com vergonha, é tudo confidencial. Ela cuida, gente, de pessoas já há 15 anos. Então, vocês estão com uma das maiores referências brasileiras aqui no mundo sobre esse tema. E eu te agradeço demais, viu, minha querida? Obrigada. Até terça-feira. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau.